Queridos, bom dia. Para mim, o domingo sempre é um dia muito especial, porque é um dia em que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus em família. E é um dia especial separado para refletirmos nas verdades eternas da palavra de Deus. Eu elevarei uma oração a Deus pedindo a sua bênção e na sequência nós faremos a leitura de um texto bíblico. Oremos. Querido Pai, é uma alegria a cada semana, especialmente no domingo, primeiro dia da semana, nos reunimos como igreja para adorarmos ao Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua orientação, da Tua direção nesse dia, Pai. Pedimos, querido Deus, que a Tua palavra venha preencher as nossas vidas, que a Tua palavra venha nos alimentar, venha nos ensinar, nos exortar se precisarmos de exortação e nos corrigir também, Senhor. E que esse culto suba ao trono de glória do Senhor como aroma suave na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então agora quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo 25, onde faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. A Ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me justiça, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Amém. Deus abençoe a sua palavra, que nós possamos aplicá-la em nossa vida e em nosso coração também. Queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês, mas nós não teremos a celebração da ceia à noite. Nós deixaremos a celebração da ceia para o próximo domingo no culto presencial. Então, excepcionalmente, a ceia será celebrada no segundo domingo deste mês. Continuemos então em adoração ao Senhor. Amada Igreja Batista Regular do Rio Bonito, é um prazer estar com vocês, cultuando e celebrando ao nosso maravilhoso Deus. Agradeço pelo privilégio de adoração por meio desta canção, que chama-se Louvado Seja Deus. Convenhamos, é muito fácil expressar estas palavras quando tudo está indo bem. Mas e quando as contas já não batem há um tempo? Quando decisões precisam ser tomadas nas próximas semanas? Quando situações de perdas são recorrentes na sua família? Ou quando o tempo de espera já ultrapassa por dias, chegando a anos? Na verdade, essa música surgiu num momento desse, num episódio assim de espera na nossa família. E Deus agiu de forma surpreendente e especial. E a única coisa que me restou a fazer naquele momento foi prostrar-me e colocar as minhas certezas de quem é o meu Deus no altar e dizer: louvado seja Deus.
não sei o que será, o que acontecerá. Não conheço o meu futuro, nem os dias a enfrentar. O amanhã como será? Terei forças para caminhar. Não conheço o final de tudo, dias bons ou dias maus, mas eu sei que o meu Senhor estará sempre ao meu lado. Mas eu sei que Ele é fiel, cuidará de mim. Não preciso me preocupar, minha vida está em tuas mãos. Tua bondade e provisão me cercarão. Louvado seja Deus. Neste momento, coloque-se diante do Senhor. Lance sobre Ele todas as suas angústias, aflições, medos, incertezas quanto ao dia de amanhã, e deixe que a certeza de quem é o nosso Deus preencha o teu coração neste momento, e que você possa dizer no final comigo: louvado seja Deus. Eu não sei o que será, o que acontecerá. Não conheço o meu futuro, nem os dias a enfrentar. O amanhã como será? Terei forças para caminhar. Não conheço o final de tudo, dias bons ou dias maus, mas eu sei que o meu Senhor estará sempre ao meu lado. Mas eu sei que Ele é fiel, cuidará de mim. Não preciso me preocupar, minha vida está em tuas mãos. Tua bondade e provisão me cercarão. Louvado seja Deus. Tudo é para Ele, todas as coisas vêm dEle. Tudo é para Ele, todas as coisas vêm dEle. A Ele seja o meu louvor, a Ele eu ergo minha voz em adoração, em devoção, em gratidão. Diga comigo: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 13, onde faremos a leitura dos versículos de 1 a 6, de onde tiraremos a reflexão para esta manhã. Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 16. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes,
porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Vamos ser elevados a Deus mais uma vez numa palavra de oração. Mais uma vez, querido Deus, obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que é perfeita. Ela é realmente suficiente para a nossa vida, porque é a palavra de um Deus soberano, é a palavra de um Deus perfeito, é uma palavra eterna, que subsiste para todo o sempre. É uma palavra sempre atual e sempre pertinente às nossas necessidades. Obrigado, bendito Deus, pela preciosa palavra do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos pautar a nossa vida à luz desta maravilhosa palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, o tema que eu escolhi para a reflexão desse texto que acabamos de ler é Igreja, Família de Deus. Neste capítulo, o autor de Hebreus convoca ou orienta os cristãos a serem e viverem como igreja, como um corpo unido, como uma família. Nesse sentido, ser igreja implica em assumir algumas responsabilidades sociais. Responsabilidades estas que estão descritas nesse texto que nós acabamos de ler. Portanto, a igreja, como família, deve estar consciente das suas responsabilidades sociais e praticá-las para a glória do nosso Deus. E nesse texto nós podemos observar algumas destas responsabilidades sociais que devem ser praticadas pelo corpo de Cristo, que é a igreja. A primeira responsabilidade social está aqui no versículo 1. Seja constante o amor fraternal, que ocorre entre duas pessoas unidas como irmãos. A palavra amor fraternal revela ou mostra consideração, afeição ou amizade numa relação fraterna. Assim, irmãos, nós podemos entender que igreja é família e a igreja deve exercer este amor fraternal. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, quando o apóstolo fala acerca da pessoa de Jesus, nos primeiros versículos, que ele é o Verbo, que era Deus e que por ele foram feitas todas as coisas. E no versículo 12 diz acerca de Jesus. E o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, homem, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. E no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos irmãos, nós precisamos ficar muito atentos quanto à doutrina do universalismo, cujos pregadores ensinam que, no final das contas, todos nós somos irmãos, salvos e não salvos, crentes e incrédulos, e que no final, pelo sangue de Jesus, tendo ou não passado pela experiência do arrependimento do seu pecado e a fé em Jesus Cristo, todos serão salvos. É incrível, mas isto tem sido ensinado por alguns pastores
que tem sido adepto da doutrina universalista. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer: nós gostaríamos de poder chamar a todas as pessoas como irmãos em Cristo. Mas não é assim que a palavra de Deus diz, não é assim que o Senhor Jesus Cristo disse. Aliás, Jesus Cristo fez uma distinção. A Bíblia fala que todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder, pelo arrependimento e fé em Cristo, crendo na sua obra na cruz, como pagamento pelos nossos pecados. Uma vez que essa pessoa se arrependeu e creu, ela é feita, ela torna-se filha de Deus. Então, não é para nós nos vangloriarmos, porque se hoje nós desfrutamos da bênção de sermos filhos de Deus, é porque a graça de Deus caiu sobre nós. A misericórdia de Deus foi derramada sobre nós. Mas o fato é que, tendo passado pela experiência, Deus nos tornou seus filhos amados. Isso não deve encher o nosso coração de orgulho, de arrogância em relação a ninguém, mas agradecer humildemente pela graça de Deus que nos foi estendida. E quanto aos incrédulos, enquanto eles permanecerem na iniquidade, no pecado, sem arrependimento, sem a fé em Cristo, eles continuam sendo criaturas de Deus. E o triste é que o próprio livro de João, capítulo 8, no versículo 44, o Senhor Jesus Cristo disse às pessoas que o rejeitaram: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vejam que Jesus, se referindo aos incrédulos, ainda que muitos deles religiosos, mas o rejeitaram, Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai. Portanto, nós podemos entender que somente desfruta desse relacionamento de filiação com Deus aqueles que se arrependeram e creram em Jesus Cristo. E assim a Bíblia fala, irmãos, que nós, como famílias de Deus, devemos ter amor fraternal de uns para com os outros. A segunda lição que nós podemos extrair do texto de Hebreus, no capítulo 13, sobre a nossa responsabilidade social, é que nós devemos ser acolhedores. Em outras palavras, o autor de Hebreus diz: seja acolhedor. Versículo 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Ora, esse tema aqui é um tema muito delicado. Eu creio que quando nós falarmos em hospitalidade, na verdade, nós carecemos de uma mensagem só sobre esse tema. Então aqui nós apenas traremos alguns lampejos daquilo que a Bíblia fala acerca da hospitalidade. Nós podemos, irmãos, definir a hospitalidade como ação de acolher em casa, por caridade ou cortesia. É dar a hospitalidade. E nós podemos colocar os nossos olhos para o Velho Testamento e extrair algumas experiências de algumas pessoas que praticaram a hospitalidade. A experiência de Abraão e Sara, lá em Gênesis, no capítulo 18, mostra o lugar da hospitalidade na vida de Abraão, como uma família nômade. Abraão ofereceu a 3 homens acolhida para os viajantes cansados, sujos, com
com sede, com fome, Abraão ofereceu alívio a estes hóspedes. Outro exemplo que nós podemos extrair ao olharmos para o Velho Testamento está em Gênesis capítulo 19, onde temos o relato de dois homens que se tornam hóspedes de Ló. Gênesis 19. Na sequência da narrativa, somos informados que os habitantes de Sodoma e Gomorra cercam a casa de Ló e violam a lei da hospitalidade. Isso quer dizer que havia na consciência da cultura daqueles dias a possibilidade de hospedar viajantes e eles deveriam ser muito bem tratados e acolhidos em suas casas. E nesta narrativa, então os habitantes de Sodoma e Gomorra, cercando a casa de Ló, violam a lei da hospitalidade. E esta narrativa demonstra o espírito da lei da hospitalidade e a que níveis se podia chegar para cumpri-la. A sua radicalidade sobressai na atitude de Ló, que para manter a integridade deles, expõe as suas próprias filhas e está disposto a sacrificá-las para acalmar a luxúria daqueles que queriam tomar os hóspedes à força. Leia depois com calma o texto de Gênesis capítulo 19. Na literatura profética, há uma preocupação constante com a pessoa em situação de vulnerabilidade. Então era normal, era comum no Antigo Testamento um viajante ser acolhido por uma família em uma casa para ser aliviado do seu cansaço, do seu estresse da viagem, da sua necessidade de alimento e cuidados especiais. No Novo Testamento nós encontramos também exemplos de hospitalidade. Jesus, ao nascer, depois, enquanto Maria e José foram a Belém, diz o texto que eles não encontraram lugar para se hospedar. Mas mesmo assim, apesar de não terem um lugar adequado para hospedar Jesus, o acomodaram onde ficavam os animais. Então, de alguma forma, ainda que humilde, foi dado acolhida a Maria e a José. Jesus, no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição, está descrito lá em Lucas capítulo 24 e 18. E aqueles dois amigos que caminhavam em direção a Emaús, num determinado momento, chegaram em sua casa e, sem conhecer aquele viajante que lhes falava acerca do que estava acontecendo, da esperança em Deus, eles ofereceram àquele peregrino um lugar para se hospedar. Jesus foi hospedado com frequência também na casa de seus amigos, Marta, Maria, e o próprio Senhor Jesus, ao se dirigir a Zaqueu, ele disse: me convém pousar em tua casa. Então, durante toda a atividade pública de Jesus, de acordo com o costume daquela época, ele recebeu acolhida e recebeu também hospedagem. E nós podemos também observar alguns versículos da palavra de Deus que traz princípios ou ensinos acerca da hospitalidade em relação aos apóstolos. Vamos abrir alguns textos bíblicos. O primeiro texto está em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, que diz assim: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então vejo que Paulo, em seus ensinos, coloca todas as pessoas, estrangeiros, pessoas de outras tribos, pessoas de outras nações, diante de Deus, todos somos seres humanos iguais uns aos outros.
Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que aquela rixa, aquele desentendimento entre judeu e gentil em Cristo foi derrubado. E 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 9, encontramos estas palavras. Pedro dizendo: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, mais uma vez, a relevância ensinada por Pedro quanto à importância de exercermos a hospitalidade. Muito bem, irmãos, a palavra de Deus então nos ensina a sermos acolhedores. Oferecer hospitalidade deve conferir dignidade pelo acolhimento, abrigo, solidariedade, proteção, cuidado e suprimento das necessidades. Então, o que o texto está nos ensinando hoje é que temos que ser acolhedores, abrir o nosso coração àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, por lutas, e na medida do possível, diante das possibilidades que nós temos, nós poderemos oferecer às pessoas, conforme o ensino das Escrituras, o bom atendimento a essas pessoas. E como que nós podemos fazer isso? Atentando para a necessidade de um irmão que está precisando de um mantimento, talvez dividirmos os nossos recursos para esses irmãos, talvez a nossa igreja convida um missionário que vem de uma terra distante, de um lugar distante, e precisa ser acolhido por alguns dias na casa de algum irmão. Como é importante os irmãos terem aquela boa disposição de poder abrir o seu lar para acolher aquela pessoa que precisa de um lugar para ficar durante alguns ou vários dias, enquanto está visitando igrejas para apresentar o seu projeto, o desafio de Deus para a sua vida. Eu sei que no mundo em que nós vivemos, é muito difícil alguém bater na nossa porta, um estranho, nós acolhermos dentro de nossa casa, até porque nós nem sabemos quem estamos convidando e podemos nos expor a risco. Mas o que nós podemos fazer, pelo menos, é encaminhar essas pessoas às instituições, e que existem muitas e diversas em nossa sociedade, em nossa cidade, para que ele possa passar uma noite em acolhimento, uma noite bem cuidada, uma noite bem amparada. Então nós teríamos pelo menos o trabalho de pegar o nosso carro e conduzir esta pessoa a uma autoridade ou a algum lugar onde esta pessoa possa ser acolhida naquela noite ou por alguns dias. Mas o importante é nós termos este coração disposto a oferecer acolhimento às pessoas que precisam de nossa ajuda. E a Bíblia fala, no caso de algumas pessoas que praticaram hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Irmãos, outra instrução que nós temos aqui no texto de Hebreus, no capítulo 13, que são responsabilidades sociais da nossa igreja, e está aqui ainda no versículo 2, que o autor diz assim: não negligeis a hospitalidade. Na sequência, versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Então, irmãos, o autor nos alerta a colocarmos os nossos olhos para aqueles que estão reclusos, para aqueles que por algum motivo foram
sentenciado à prisão. Há dois tipos de encarcerados, irmãos. O primeiro tipo de encarceramento é daqueles que cometeram crimes, delitos, e por causa destas suas ações foram detidos, foram levados à delegacia, foram julgados e agora receberam a sentença de prisão. Eu penso, irmãos, que nós podemos, à luz desse texto, de lembrar destas pessoas. Elas estão presas por causa dos atos e dos delitos que elas cometeram. Mas ainda podemos pensar no fato de que, apesar deles terem cometido transgressões que os levaram à prisão, elas ainda são alvos do amor e da graça de Deus. E de alguma forma podemos pensar de que maneira fazer com que o Evangelho seja levado a essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de olhar para Deus, reconhecer a sua glória e santidade, olhar para si mesmo, os seus pecados, os seus delitos, terem a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. Existem algumas instituições evangélicas, missões, que trabalham, cujos missionários visitam as cadeias públicas para poderem levar o Evangelho. Nós temos pelo menos 2 missionários em nossa igreja que têm essa responsabilidade de visitar penitenciárias e levar o Evangelho a essas pessoas. E segundo o testemunho desses missionários, várias dessas pessoas se arrependeram dos seus atos, colocaram a sua fé em Jesus Cristo e se tornaram filhos de Deus. E uma questão que nós podemos considerar é que, quando eles cumprirem as suas penas, quando eles saírem de suas prisões, talvez nós como igreja podemos de alguma maneira agir de forma a oferecer-lhes acolhimento para que eles possam novamente serem inseridos na sociedade, abrir as portas de trabalho para que eles possam encontrar a oportunidade de viverem como bons cidadãos em nossa sociedade. Então esse é um tipo de encarcerado em que nós devemos olhar, orar e levar o Evangelho para eles, lembrar dos encarcerados. O segundo tipo de encarcerado, e eu creio que o autor pode estar se referindo a esse tipo de encarcerado, em relação àqueles que são presos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós vivemos em um país que nós temos liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de fé. Então nenhum cristão aqui é preso por causa de sua fé. Nenhuma pessoa que tem a sua religião é presa por causa da sua fé. Porque nós somos um país cuja legislação permite liberdade de expressão e de religião. Mas, irmãos, nós sabemos que há países que perseguem pessoas que professam a fé em Cristo Jesus. Se você olhar para alguns noticiários, a China tem perseguido cristãos. A China tem destruído templos evangélicos e templos católicos também, para impedir que os cristãos se reúnam para adorar a Deus. Em países onde há ditadura, em certos países da África, onde há uma quantidade de pessoas que professam o islamismo e impedem os cristãos de poderem cultuar a Deus, de se reunirem como igreja, e muitas vezes são perseguidos, torturados, mortos e muitas vezes presos para executarem trabalhos forçados, a fim de que eles renunciem à sua fé em Cristo. São encarcerados por causa da sua fé em Cristo Jesus.
E há muitos, na Coreia do Norte, por exemplo, que é um país comunista, há uma perseguição explícita aos cristãos. E eles são presos, e eles são torturados com o objetivo de abandonarem a sua fé em Cristo Jesus. Assim, irmãos, nós também precisamos, de alguma maneira, lembrar desses nossos queridos irmãos que estão sofrendo nesse momento, estão encarcerados, e ao menos elevar a Deus a nossa oração, para que a graça de Deus possa sustentar, fortalecer, amparar a vida desses irmãos que estão encarcerados pelo nome de Cristo. Irmãos, nós oferecemos aqui nesta manhã 3 ações sociais que a igreja deve atentar em realizar. A Bíblia fala: seja constante o amor fraternal. Irmãos, somos irmãos em Cristo. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos cuidar bem uns dos outros. Vamos falar bem uns dos outros. Vamos atentar em cuidar de suprir as necessidades uns dos outros. Vamos nos amparar mutuamente. Vamos nos encorajar mutuamente. Segunda responsabilidade: vamos ser acolhedores. Vamos abrir nossas casas para acolher os nossos irmãos em Cristo, os nossos missionários, ou alguma família que por algum momento esteja passando por uma aflição e precisa de um acolhimento. Eu mesmo, no decorrer do meu ministério, pude dar acolhimento pelo menos para 3 famílias em minha casa por vários dias, porque precisaram, uma situação urgente, e pudemos abrir a nossa casa. Precisamos ser acolhedores, porque é um tema que a palavra de Deus nos ensina. E a terceira ação social, que é de responsabilidade da igreja, é que nós devemos lembrar daqueles que estão encarcerados. Irmãos, oremos pelos missionários que têm colocado as suas vidas nesse ministério. Se possível, se você tiver a oportunidade de poder você mesmo exercer este ministério, vá até um presídio, leve-lhes a palavra de Deus, e possa então exercer este papel de dar este acolhimento para aqueles que estão encarcerados. Ou mesmo visitação aos hospitais. Não é um cárcere, mas os doentes estão aprisionados em suas camas de leito e talvez precisam de receberem visitas, precisam receber apoio, encorajamento, consolo e principalmente a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Há outras responsabilidades sociais, irmãos, que por causa do nosso tempo nós deixaremos para o próximo domingo. Podemos refletir sobre estas responsabilidades também. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprirmos com tais responsabilidades sociais e assim podemos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, onde podemos meditar nos ensinos da Tua Palavra. Ajuda-nos como igreja, como família, a exercermos o amor fraternal. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a lembrarmos dos encarcerados e também, ó Deus, como igreja no Senhor Jesus Cristo, nós possamos exercer o acolhimento e a hospitalidade uns com os outros. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém.